Estamos aqui no Seja Barra, Centro Espírita Joana de Ângeles Barra, gravando mais um programa Plenitude. E hoje nós estamos com um entrevistado muito especial, com um irmão muito querido, o Carlos Baccelli, que vem lá de Uberaba, de Minas Gerais, para falar com a gente sobre vários temas, vários assuntos, ou seja, para a gente entender um pouquinho melhor. Baccelli, quiser dar boa tarde para o público, os ouvintes. Boa tarde, é uma alegria estar aqui no Seja, mais uma vez, e participando do programa Plenitude. É uma alegria muito grande, as nossas vibrações de paz a todos aqueles que estão nos acompanhando. Muito obrigada. E nós vamos começar um bate-papo gostoso aqui. Você está há quase 50 anos, né, trabalhando na doutrina espírita, divulgando, enfim, se dedicando a esse trabalho. E, principalmente, já psicografou aí mais de 100 livros. Como que é esse trabalho? Como é que te envolve cada vez mais, né, o trabalho dentro da mediunidade? Porque, na verdade, 50 anos é praticamente uma vida, né, Baccelli? Eu comecei muito cedo na doutrina. Venho de família tradicionalmente católica, mas aos 16, 17 anos de idade, comecei a me interessar pela doutrina espírita, frequentando uma casa espírita próxima à minha casa, à minha residência em Uberaba, Minas Gerais. Comecei a frequentar a mocidade espírita e, ao mesmo tempo, a trabalhar nas atividades da casa, principalmente nas atividades assistenciais. O trabalho da sopa, o trabalho da limpeza, e fui me envolvendo nas tarefas da casa, até que experimentei as primeiras manifestações mediúnicas, percebendo os espíritos, vendo os espíritos ao meu lado enquanto eu estava na cama, deitado, e me percebendo fora do corpo, atravessando as paredes. Vários fenômenos foram ocorrendo ao mesmo tempo. Eu já estava na doutrina, mas nem por isso tinha já a compreensão de toda aquela fenomenologia, não é? Porque estava começando, era o despertar, estava começando, mas tive assim muito apoio do grupo lá da Casa Espírita Bittencourt Sampaio, em Uberaba, não é, que eu frequento até hoje. Comecei a frequentar muito jovem, estou lá até hoje, e logo comecei também a frequentar as reuniões lá do Chico Xavier, lá na Comunhão Espírita Cristã. Fui lendo, fui estudando, lendo a codificação, estudando a codificação, e fui compreendendo aos poucos o que era a mediunidade. E foi assim que eu comecei, devagar, a psicografar. Você tinha mais ou menos que idade quando veio esse despertar da mediunidade na tua caminhada? Olha, 17 para 18 anos. Eu comecei aos 16 a frequentar a casa espírita, através de um amigo, meu vizinho, que era espírita. Ele era alcoólatra, ele havia deixado de beber frequentando a casa espírita. Então ele começou a me emprestar livros, eu comecei a ler aqueles livros de Kardec, de Leon Denis, sem entender quase nada, não é? Mas eu comecei a ler. Logo em seguida, essas manifestações mediúnicas, e veio o desejo também de escrever, aquela vontade de escrever,
Porque não era propriamente a vontade no meu braço, a vontade vinham as ideias. Ah, certo. E eu tinha, as inspirações eu tinha vontade de passar aquelas ideias para o papel, porque eram pensamentos que não eram meus, não eram ideias habituais, não eram minhas, elas não me pertenciam, não é? Eram ideias além da minha capacidade, não é? Eu ainda estava prestando vestibular para odontologia, né? Porque eu me formei em odontologia. Então eu não tinha ideias, eu não tinha pensamento, eu não tinha conhecimento, eu não tinha cultura para aquilo, não é? Então eu tinha vontade de fixar aquilo tudo no papel. Até que um dia eu me encorajei, porque no começo você vacila muito, não é? Até que um dia eu me encorajei e fui para uma mesinha no meu quarto e recebi a primeira mensagem, assinada por irmão José. Ah, é a minha paixão, irmão José, adoro ele. Foi o primeiro espírito a se comunicar por nosso intermédio, algumas páginas, algumas palavras de incentivo. Aqui na nossa casa, aqui no Seja Barra, nós fazemos alguns preparos, né, de determinados trabalhos da casa com livros que vieram do irmão José, né, a sua psicografia, como Vigiai e Orai, que é maravilhoso, Senhor e Mestre. E como que esse mentor, como é que ele se apresentou? Foi logo no começo, né, para você. Como é que ele se apresentou na sua mediunidade? Qual a história dele? Olha, a história dele, eu fui me inteirando da história dele devagar, não é? Aos poucos é que eu fui me inteirando da história dele, porque quando eu comecei a psicografar no grupo espírita da prece, a casa de trabalho lá do Chico Xavier, não é? Porque ele nos convidou para que começássemos a psicografar lá no grupo espírita da prece, não é? Inclusive chegamos a publicar 10 livros em parceria mediúnica. Da primeira vez que eu psicografei no grupo espírita da prece também foi o irmão José. Ele veio e escreveu uma mensagem de teor evangélico, muito elevada a mensagem, assinou, e no final da reunião o Chico comentou comigo, não é? Foi o Chico que fez a revelação, não é? O Chico comentou comigo assim: olha, Bacelli, quando você começou a ler a mensagem, eu pensei comigo assim, eu já ouvi esta voz. Ai, que gostoso. E eu até hoje fico pensando, né? Se eu também naquele momento não li a própria mensagem incorporado. Porque o Chico disse assim, eu já ouvi esta voz. Então depois ele me contou a história. Que esse espírito, irmão José, ele é um espírito muito ligado ao movimento espírita ali no Triângulo Mineiro e no estado de Minas Gerais. E ele trabalhava com a Dona Maria Modesto Cravo, que era médium no Sanatório Espírita de Uberaba. Não é? Ela foi fundadora do Sanatório Espírita, Dr. Inácio Ferreira, foi o diretor médico do Sanatório Espírita de Uberaba. Aí eu perguntei ao Chico, como é que é o irmão José? Porque eu sinto a presença dele, vamos dizer, percebo a presença dele, mas eu não o vejo com detalhes, a fisionomia dele com detalhes. Né? Era aquela percepção. Aquela percepção. Aí o Chico diz assim, olha, meu filho, ele me parece um personagem saído das páginas do Antigo Testamento. Que coisa linda. Como os profetas, aqueles profetas do Antigo Testamento, né? E foi ali que começou aquele nosso conhecimento do espírito irmão José. Logo depois também ficamos sabendo que ele havia sido companheiro de Paulo
nas peregrinações, na divulgação do Evangelho, que ele havia sido José de Chipre, não é? E o José de Chipre é o Barnabé, não é? Era o chamado Barnabé. Essa palavra Barnabé tem um significado de homem piedoso, né? Como ele demonstra mesmo nas mensagens, na docilidade dele. E com o irmão José foram chegando outros espíritos, né? O Dr. Odilon Fernandes, um estudioso da mediunidade, não é? Mais tarde, o próprio Dr. Inácio Ferreira, Paulino Garcia, não é? E outros, Espartaco, Guilherme, Euríclides Formiga, que é um poeta que se comunica apenas através dos versos, das trovas e dos sonetos, não é? E foi assim que nós fomos caminhando e estamos caminhando até hoje, né? Pois é, você psicografou assim uma série de livros, né? E dentre esses livros que você psicografa até hoje, nós sabemos que o foco principal, sempre o tema principal, geralmente é a mediunidade e o Chico. Porque você acha que teve uma longa convivência com ele, não foi? A nossa convivência mais próxima foi de 25 anos, mais próxima. Mas, na verdade, eu convivi com o Chico até ele desencarnar, porque morando na mesma cidade, estando sempre ali em contato, não é? E eu tenho o meu entrosamento de amizade com o Chico, ele é um pouco mais íntimo. Por exemplo, o Chico foi meu padrinho de casamento. Olha! Não é? O Chico pegou minha esposa, a Márcia, no colo. Quando ele foi para Uberaba, em 1959, a Márcia estava com 5 anos de idade. Ai, que bom, eu não tinha nem nascido, que maravilha! E o pai da Márcia, o professor José Tomás, foi um dos espíritas de Uberaba que ajudaram essa transferência de Chico de Pedro Leopoldo para Uberaba, né? O Chico aos domingos frequentava a casa do meu sogro, da minha sogra, e ele ia para a cozinha, ia cozinhar, e cozinhava muito bem, porque o Chico tinha, a mediunidade do Chico funcionava em todos os setores. É verdade. Ele recebia até receitas dos espíritos, receitas de doce, os espíritos, porque os espíritos do outro lado transmitem o que eles sabem. É a convivência. É a convivência. Então ele ia para a cozinha, ele cozinhava. Então nossa amizade foi muito grande. Ele foi meu padrinho de casamento, teve essa amizade muito grande com a família da Márcia, não é? E depois ele se tornou também meu compadre, porque é padrinho de um dos meus filhos. Olha só. E fomos assim nessa amizade, nesse entrosamento, até que ele me convidou para publicar livros. Aliás, eu comecei escrevendo livros sobre ele, biografando Chico Xavier, não é? Por exemplo, Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro, não é? Que foi o primeiro que nós lançamos. Depois outros se seguiram. Hoje são mais de 15 livros apenas biografando Chico Xavier. Os 2 últimos foram editados por uma editora de Belo Horizonte. Chico Xavier, o Médium dos Pés Descalços, e o último, Chico Xavier com Você. Nós fizemos uma coletânea só de pérolas, 600 pensamentos. Olha que coisa linda! De Chico Xavier, sobre os mais variados assuntos. Não tem uma palavra de ninguém, é só Chico Xavier falando. Por isso o título, Chico Xavier com Você. E é verdade, né? A gente sente ele mais próximo dessa forma. É verdade. Agora, você ajudou a fundar, participou de fundações de várias casas espíritas, né, em Uberaba, e desenvolve um trabalho com pessoas com HIV, né? Como que é esse trabalho dentro dessa área que a gente sabe que é tão difícil, é dureza, né? É um sofrimento ali.
Esse trabalho como é que é hoje, o trabalho de amor? Esse trabalho hoje, ele se transformou muito, não é? De fato, nós participamos da fundação de várias casas espíritas e de vários grupos espíritas em Uberaba. O Lar Espírita Pedro e Paulo, que é um lar de idosos. Nós temos lá 25 idosos que moram conosco, de ambos os sexos, não é? Mas nós ganhamos um terreno anexo ao terreno do Lar Espírita Pedro e Paulo. Isso há muitos anos atrás, porque o Lar Espírita Pedro e Paulo tem 30 anos já que nós construímos o Lar Espírita Pedro e Paulo, né? A Casa do Caminho, que é a casa de amparo aos portadores do HIV, ela é a mais recente. Mas quando nós pensamos em fundar uma casa para amparar, vamos dizer, as vítimas do HIV, a AIDS ainda não era considerada uma doença crônica, como é hoje. Ela estava surgindo, ela estava, digamos assim, no auge, fazendo muitas vítimas, principalmente em toda parte, mas principalmente nas classes mais pobres. Ainda não se conhecia muito a doença, não se sabia da ligação dela também com a questão da droga. Se imaginava que a transmissão fosse apenas através do relacionamento sexual, não é? Aos poucos é que a doença se tornou conhecida. E nós pensamos em fundar a Casa do Caminho porque as vítimas do HIV precisavam de uma superalimentação. Realmente é difícil. É uma superalimentação. Superalimentação que não podiam ter em casa, porque às vezes a família não estava em condições de oferecer. Com certeza, né? Então nós começamos assim, uma casa muito simples, com alguns doentes que foram morar na Casa do Caminho, homens e mulheres foram morar. Ali eles tinham remédio, os remédios possíveis, né, da época, né? Porque acho que ainda não tinha o coquetel, né? Não tinha, aí não havia o coquetel, não havia nada, né? Agora hoje a casa se transformou. Hoje ela não é mais uma casa, vamos dizer, para amparar apenas os doentes, os portadores do vírus, né, do HIV, porque se transformou uma doença crônica. A saúde pública está cuidando, aqueles que cuidam, tratam do problema, eles conseguem viver, trabalhar. Você diversificou mais esse trabalho. Diversificou esse trabalho. E hoje a casa também conta com uma outra diretoria, porque aí nós desmembramos o Lar dos Idosos. Quando nós percebemos que o HIV estava muito ligado à questão da droga e que era muito difícil controlar a questão da droga na Casa do Caminho, nós tivemos que separar as instituições, porque percebemos que não podia conviver. Um lar de idosos, não é? Praticamente no mesmo terreno, com dependentes químicos e que às vezes surtavam. Com certeza. E, por exemplo, nós temos lá no Lar Espírita Pedro e Paulo sessões de psicografia, sessões públicas. Nós recebemos caravanas de toda parte do Brasil aos sábados e domingos, não é? Os doentes do HIV, eles estavam começando a abordar as pessoas que vinham de fora pedindo dinheiro. Dinheiro para a droga. Então, o trabalho começou, existe até hoje, mas ele foi nos ensinando a melhor maneira de conduzi-lo. Nada melhor que a experiência para modificar os passos da nossa caminhada. É verdade, é o tempo, né? Nada melhor do que o tempo. Nós fomos aprendendo e hoje as duas instituições, elas são geminadas, mas são separadas por um muro e cada uma tem uma diretoria própria, não é? Mas não é fácil
realmente lidar com os doentes do HIV, justamente não é pela questão mais da questão sexual, não, é a questão da droga. E da bebida, né? Porque está sempre envolvendo, né? A gente sabe que nós também trabalhamos com comunidades e a gente sabe a dificuldade que é quando a mãe tem o vírus e assim ela continua ainda tendo um filho, 2 filhos, 3 filhos e a preocupação de proteger, né, essa criança. Como que funciona hoje? Porque quando começou isso, que foi se descoberto, se divulgando, né, o preconceito era imenso. Hoje em dia, o preconceito continua muito grande? Sem dúvida, existe sim, o preconceito continua. Só que hoje, como se transformou numa doença crônica, porque antes o portador do HIV, ele ia definhando aos poucos. Aquilo ficava visível no corpo, não é? Ele ia emagrecendo no processo de emagrecimento, por exemplo, como o caso Cazuza, que todo mundo foi assistindo como era o processo, não é? Como é que aconteceu tudo aquilo. Inclusive houve um filme, a produção de um filme, Filadélfia, que mostrou como é que era essa questão do HIV. Hoje não, hoje alguém pode ser portador do vírus, mas está saudável. O vírus está inativo. Não identificar. Não identificar. O vírus está inativo no organismo, está em equilíbrio com o organismo, não é? Então, hoje é muito mais difícil esta identificação. Você dirige uma creche lá. Com quantas crianças vocês contam nesse trabalho? A creche também hoje nós fundamos a creche, mas a creche hoje tem uma diretoria também própria, né? Senão não dá conta de tudo, não dá. Cada instituição, porque na verdade nós acabamos criando um complexo assistencial. E diversificado, não é? Mas aí fomos delegando, repartindo a coisa, delegando poder. Delegando poder. A creche tem cerca de 30 crianças, é uma creche pequena, mas as crianças são muito bem cuidadas e graças a Deus tudo corre muito bem, não é? E funciona nas dependências da Casa Espírita Bittencourt Sampaio. Que legal. É muito bom desenvolver esse trabalho, porque você também desenvolve ali o trabalho na periferia, né, de Uberaba, com assistência, com socorro. Olha, quando nós começamos, há 44 anos atrás, lá realmente era periferia, né? Hoje o progresso já chegou até lá. A periferia ficou mais para longe, mais distante, não é? Mas nós continuamos com esse trabalho assistencial junto à periferia, porque nós fomos, com outros companheiros, fomos fundando outros grupos cada vez mais distantes. Cada fundação de um trabalho, a gente sabe que é um ponto de luz da espiritualidade, ali estendendo num diâmetro muito maior para a acolhida, para elucidar as pessoas, né? É verdade. E o doutor Inácio Ferreira fala assim: meu filho, um trabalho muito bom é a gente arranjar trabalho para os outros. E é verdade mesmo. E com o tempo eu fui ficando com esse trabalho. É verdade. Eu fui ficando com o trabalho de arranjar trabalho para as pessoas. Porque as pessoas que chegam à casa espírita, elas não querem só frequentar. Depois de um determinado tempo, elas querem espaço para trabalhar. E se você não arranja espaço para a pessoa trabalhar, às vezes ela se desliga, se desvincula, porque não encontrou, às vezes, ali uma acolhida, um acolhimento. É onde ela encontra paz, não é isso? Encontra paz. Porque o trabalho, na verdade, é que nos transforma. Exato. Não é verdade? É que nos modifica, é a oportunidade que nós temos de vivenciar a mensagem, é através do trabalho, e vamos nos lapidando interiormente, não é?
Então hoje, de algum tempo para cá, o meu trabalho é arranjar trabalho. É isso aí. Olha só, nós vamos para um pequeno intervalo, Marcele, e voltamos já já para o próximo bloco, onde estaremos falando sobre mediunidade.